Oi, nós de novo aqui, capítulo 3 de Geografia agora. Bora lá, João? Todos os Joões que nos assistem, né? Todas as crianças aí, adolescentes que estão usando esse conteúdo, sejam bem-vindos. Muito bem, nós vamos falar das dinâmicas populacionais do Brasil. Vou compartilhar a tela para a gente ver o mapa mental. Por que é importante o mapa mental? Porque ele sintetiza, né, o conteúdo, então facilita muitas vezes o acompanhamento desse conteúdo nesse formato aqui. Bom, neste capítulo nós vamos entender que o Brasil é o 7º país mais populoso do mundo, tá? Então nós temos uma população grande com 213 milhões em 2021 pelo censo. E nós temos aqui a definição de que ele é um país populoso devido ao número de habitantes, né, dividido pelo seu extenso território. Mas também ele é pouco povoado, tá? Porque nós temos um território amplo, né? Então não existe um número gigantesco aí que ocupe todos os nossos espaços. Nós temos áreas do Brasil, por exemplo, que tem uma população muito pequena. E a densidade demográfica nós conseguimos descobrir quando a gente divide o número de habitantes pela área territorial. Nós vamos ter cidades do país que são mais povoadas, ou seja, que tem mais pessoas ali nessa relação de número de habitantes pela área, e outras que são menos. Ele é considerado um país povoado, como eu disse, pois a população se distribui de maneira desigual no território. A maior parte da população se concentra na porção oriental do país devido às questões históricas e econômicas. E aí nós temos um ritmo de crescimento do aumento da população. Ela é afetada por esses 4 elementos aqui: imigração, crescimento vegetativo, número médio de filhos e expectativa de ano. Então vamos entender isso, vai estar distribuído em 4 fases. A primeira fase é até 1940, onde nós temos um crescimento lento. A taxa de natalidade é alta, o crescimento vegetativo é baixo, mas também temos uma taxa de mortalidade alta. Então, nasce muito, mas também morre muito. A segunda fase é a partir de 1950, ela é acelerada. Nós temos uma taxa de natalidade alta, com crescimento vegetativo, e uma taxa de natalidade já começando a ficar em queda, tá? Algumas causas para... Não, vamos ver agora a terceira fase. A partir de 1960 até hoje, nós temos uma desaceleração. Taxa de natalidade em queda e taxa de mortalidade em queda também. Isso é devido ao quê? Nós temos uma redução da taxa de fecundidade, então vamos aqui, ó, número médio de filhos em 2023 não chega a 2 por família, né? É uma média, tá, João? Não é que existe um filho, 0,75, né? É um cálculo, tá? Número de famílias dividido pelo número de filhos dividido pelo número de família não deu 2 para cada um. Uns, às vezes, tem 4 e a outra família tem 1, né? Aí, na média, a gente vai encontrar números quebradinhos. Nós temos entrada das mulheres no mercado de trabalho, que a gente já vai ver, mais métodos contraceptivos, alto custo de vida e casamentos tardios. Essas coisas fazem com que exista uma desaceleração demográfica, né, da nossa população. Nós vamos entrar na 4ª fase, estamos a caminho da 4ª fase, que é a fase de estabilização, prevista para a década de 2040. A população brasileira está envelhecendo, isso vai trazer importantes consequências. Entre elas, a redução da população economicamente ativa, menos pessoas estarão trabalhando, portanto, desacelerando a economia, gerando menos recursos, e existirá um aumento dos gastos previdenciários, que são as aposentadorias e as questões de saúde. Hoje a gente vive um crescimento vegetativo, então esse crescimento vegetativo ele faz com que não seja um crescimento expansivo, né, da população, tá? Nós temos uma expectativa de vida mais alta, de 77,4 anos, em média.
Então, as pessoas estão vivendo mais. A pirâmide etária mostra para a gente a representação gráfica em que a população é classificada por sexo e por faixas etárias. Já vou te mostrar isso aqui lá na outra tela. E vamos entender como é que vivem os brasileiros, né? Nós temos hoje um crescente número de pessoas alfabetizadas, mas ainda não superamos o analfabetismo, tá? Ainda existem pessoas analfabetas com 15 anos ou mais de idade. Nós somos um país que tem um índice de desenvolvimento humano muito variável, mas ele está entre médio e muito alto. Observe que o muito alto está aqui no DF, né? O médio está nos estados do Norte e Nordeste, e o alto nos estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nós temos uma diferença aí da maneira como os brasileiros vivem de acordo com a região. Então, vamos conhecer um pouquinho agora das questões. Vou tirar aqui essa tela. E vou compartilhar agora a telinha do questionário. Vou sair da tela para você prestar atenção só no conteúdo. Pronto. Então, vamos para as dinâmicas populacionais do Brasil. Por que o Brasil é considerado um país populoso, mas pouco povoado? Devido ao extenso território e a população ser distribuída de modo desigual. A densidade demográfica ela é calculada assim, ó, dividindo o número de habitantes pela área territorial. Algumas hipóteses para redução do número de nascimentos no país. Alto custo de vida nas cidades, forte atuação das mulheres no mercado de trabalho e acesso da população à informação e aos métodos contraceptivos. Este aqui é um exemplo de uma pirâmide etária, então mostra aqui a idade, mostra, né, homens e mulheres, tá? Como era em 2010, como era em 2022. A população envelheceu em 12 anos, tá? Nós temos uma quantidade maior de pessoas adultas. A população do Brasil encontra-se igualmente distribuída em seu território? Não, né? Devido à extensão territorial e ao processo histórico de ocupação, a distribuição populacional acontece de forma desigual pelas regiões e estados. Além disso, o Brasil se caracteriza como um país urbanizado, uma vez que a maioria de seus habitantes vive nas áreas urbanas. Então, áreas rurais são menos povoadas. Explique o que é bônus demográfico. O país tem o maior número de pessoas com idade economicamente ativa em comparação com a população inativa, que são idosos e crianças. Lembre-se sempre de fazer a sua revisão com uma atividade de esforço e faça uma boa prova. Estou torcendo por você. Vou voltar aqui um pouquinho para a gente conversar. Olha só. Quando você assiste um vídeo, você precisa dedicar bastante a sua atenção plena para ele, né? Senão, não justifica só ficar ouvindo ali como se fosse um blá, blá, blá. Por isso que é importante você sempre fazer uma atividade de esforço. Que atividade de esforço é essa? Fazer um mapa mental do conteúdo, tentar se lembrar dos pontos e anotar eles no caderno, né? Identificando o conteúdo a partir da videoaula que você assistiu. Assistir uma vez é pouco, tá? Precisa assistir mais de uma. E você sempre, antes de fazer a prova, se concentra, faz o respira, não pira aí, para você não se perder de vista, ficar ansioso, ficar nervoso com a prova. E confia, porque você passou pelas aulas, você refez o estudo, então o seu resultado vai vir com certeza. Uma boa prova, Deus te abençoe.